Na coluna especial de hoje, vamos falar de uma doença difícil de ser diagnosticada, mas que é mais comum do que a gente imagina, a síndrome do olho seco. É quando a pessoa tem problemas na lubrificação dos olhos. Olha, geralmente isso costuma aparecer na terceira idade, principalmente entre as mulheres, só que os mais jovens não estão livres não. Fatores externos como vento, sol, poluição e lugares fechados e muito refrigerados também podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença. Vamos falar com Suzana Naspolini, que conversou, né, Suzana, com algumas mulheres que têm esse problema. Como é que elas convivem com isso? Como é que se tratam? Enfim. Oi, Vandrei, bom dia para você, bom dia a todos. Você sabe, Vandrei, que quando teve essa sugestão de fazer a reportagem sobre esse assunto, nós pensamos, mas será que vai interessar para muita gente, né? E acabamos descobrindo que de 30% a 40% da população tem o olho seco e às vezes não trata de forma correta. Eu entrevistei duas mulheres, como você falou, que sofreram muito com esse problema até descobrirem e finalmente fazerem o tratamento de forma correta. Então vamos assistir a reportagem e já já a gente volta para falar mais sobre isso. O tira e põe dos óculos não para. Piscar os olhos em alguns momentos virou um tormento na vida da jornalista Fernanda. Comecei a sentir uma ardência no olho e a sensação de que tinha uma areinha mesmo. Nos dois olhos? Nos dois olhos. Primeiro ela tentou tratar o problema em casa, sem procurar um médico. Molhava o colírio, o algodão no soro gelado, aí ficava com o soro no olho. Aí pegava água boricada, gelada, botava no algodão e ficava no olho. Mas os sintomas foram piorando. O ar-condicionado, as horas diante do computador e a luz do dia viraram inimigos de Fernanda. Era como se fosse uma coisa apertando o meu olho. Uma pressão? Uma pressão e uma sensação de como ficasse assim no meu olho, apertando o olho mesmo. Dor, muita dor. E no dia seguinte, outro susto. O olho não abria, essa parte aqui assim do meu olho ficou meio, eu fazia assim, o olho não ia. Como se tivesse colado? Como se tivesse colado. Inexplicável aquilo que eu senti. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu sentia dor, se eu botava a mão no olho. Finalmente, Fernanda foi ao oftalmologista e descobriu que todo esse sofrimento estava sendo provocado pela síndrome do olho seco. O meu erro, eu avaliando hoje, o meu erro foi ter sentido uma coisa estranha no olho, ter enrolado para ir à médica, não ter tirado a minha lente e ficar usando receita caseira. Agora, volta e meia, tem que pingar colírio nos olhos. Além disso, foi proibida de usar lentes de contato para miopia. E o negócio, mesmo sem gostar, vai ser investir no velho e conhecido par de óculos. Daqui a pouco eu vou começar a usar óculos coloridos. Rosana, de 32 anos, não precisa mais usar óculos de grau. Em julho de 2008, ela fez uma cirurgia para acabar com a miopia. Tudo parecia ir bem, até que... Um mês depois que eu fiz cirurgia de miopia, começou a arder meu olho muito, então voltei no oftalmologista, ele disse que ainda estava em cicatrização, que era assim mesmo e tal, mas a partir daí só foi piorando, não foi melhorando. Começou a arder o olho, começou a coçar, começou a ficar insuportável. Ela também tinha desenvolvido a síndrome do olho seco. Parecia que colocava um dedo sujo na córnea e era esse tipo de dor que eu sentia o dia inteiro. Como Rosana é designer de computadores, ela teve que largar o emprego. Por causa do ar-condicionado, do ritmo de trabalho muito intenso, eu comecei a ficar em casa. Porque em casa você consegue dar uma pausa, você consegue controlar ventilador, controlar ar-condicionado, coisas que numa empresa nem sempre dá para você fazer, né? Hoje ela é obrigada a usar vários tipos de colírios e mais. Para dormir, tem que colocar uns óculos especiais. Tem um problema que eu durmo com o olho semiaberto, sempre foi assim, a minha mãe também era assim, acho que é genético. Então isso aqui ajuda a conservar a umidade do olho durante a noite. Até ter o problema, Rosana nunca havia ouvido falar desta síndrome. Agora que conhece de perto, tudo que quer é se livrar dela. Se houvesse uma cura maravilhosa, mágica, nossa senhora, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, eu ia voltar a trabalhar normalmente, né? Mas agora a gente tem que viver do jeito que dá, né?